Peraí. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A alegria é nossa de poder participar com vocês, de poder estar aqui, de a cada janeiro a gente estar também reciclando. E tradicionalmente nós damos uma sacolejada na turma, né? A ideia é bagunçar com os conceitos tradicionais que nós temos, para que a partir dessa bagunça a gente possa ser melhor no ano. Porque se a gente fizer da mesma forma que a gente vem fazendo sempre, nós só teremos o mesmo resultado. A nossa chance de ter um resultado melhor é se de alguma forma nós ousarmos pensar fora do nosso normal. Então não se assustem com as propostas que nós obviamente faremos. E a primeira delas é tentar compreender a nossa natureza. Porque quando nós pensamos, dado o tema, em doenças do corpo e doenças da alma, nós precisamos entender qual é a nossa natureza. Para podermos entender o que é uma doença, para podermos entender então essa divisão de corpo e alma, correto? Então eu gostaria que vocês fizessem um ligeiro exercício. Fechem os olhos e aprofundem dentro de si mesmo e respondam a uma pergunta: qual é a sua natureza? Qual é a sua essência? O que te define? Você é bom? Você é mau? Você é harmonia? Você é desarmonia? Você é paz? Você é guerra? O que te define? E agora vocês podem voltar para cá. E eu pergunto para vocês, dado que vocês tiveram que pensar consigo mesmo, o que é que nos define? Qual é a sua natureza? Se nós não entendermos isso, nós não entenderemos o que é saúde e o que é doença. Porque nós temos conceitos exteriores, nós temos conceitos da sociedade. Mas e a essência? Qual é a nossa essência? Qual é a nossa natureza? Qual é? Qual é a sua? Um sorriso nós já ganhamos. Qual é a sua, Heloísa? Eu penso em uma coisa assim, de Exigência. Ok. Bem-vindos. Qual é a sua? Eu pensei em tentativas. Insistência? Persistência? Legal. Alegria, não? Também. Também. Muito bem. Sorriso. E a sua? Força. E realmente. E a de vocês? Aprendizado. Aprendizado, recepção, né? Essa quero mais, fome. Muito bem. Nós estamos mais ou menos definindo em uma palavra e cada um percebe alguma coisa diferente. E o que nos torna iguais? Porque no contato com o outro, frequentemente nós vemos no outro aquilo que nós somos. Nós vemos refletido nele a nossa natureza. Então, quando eu chego a um morador de rua e me defronto com algumas ansiedades e percebo alguns sentimentos dentro de mim e começo a olhar para ele ou conversar sobre ele ou falar sobre ele, percebendo características, na verdade eu estou olhando para um espelho e falando de mim mesmo. E isso é muito importante. Quem é o doente? Quem é o doente? É o corpo? É a alma? É o assistido? Ou é o trabalhador? Ou todos? Se nós assumirmos que todos somos os doentes, então a nossa natureza é a doença. O nosso normal
é a doença? Eu acredito que a gente está sempre em busca do equilíbrio, buscador. De quem nós somos. A gente não sabe quem somos. Existe uma proposta. E aí essa é a ideia. É começar a balançar com as estruturas. Porque quando eu falo que a nossa natureza é a doença, porque é o que nós enxergamos, nós olhamos para... Tem que ser os objetivos e talvez os meios que estão lá naquela situação. Nós vamos voltar para os filósofos antigos. A felicidade é a realização dos nossos desejos. Então, ao realizar o nosso desejo, nós não temos mais felicidade, porque uma vez realizado, nós não temos mais desejos. Quando nós retratamos como objetivo, o objetivo é o que nós não temos. Quando nós atingimos o objetivo, então ela estaria sempre móvel para fora. Se está fora, nós estamos desfocando da nossa natureza, que é o que nós trazemos dentro. Compreendeu? Eu estou perguntando, como é que eu lembro das coisas? Porque eu lembro das coisas. Como é que eu quero? Porque eu quero, eu desejo. De onde vem o meu desejo, o meu querer? De onde vem a minha capacidade criativa? De onde vêm essas habilidades? Qual é a minha essência? Eu sou o quê? Porque para definir a doença, eu preciso definir a saúde. E aparentemente, a saúde é o que eu não tenho. Se eu entender que o objetivo é o equilíbrio e o meu estado normal é o desequilíbrio. Se o meu estado normal é o desequilíbrio e o estado normal, obviamente, que eu consigo enxergar em todos, é o desequilíbrio, porque eu vejo nos outros a minha projeção, eu sou capaz de compreender o que eu conheço. O que eu não conheço, eu ignoro. Como um japonês pensa? Só reencarnando no Japão várias vezes para eu poder entender como um japonês pensa. Eu terei que experimentar o pensar dentro daquela cultura para que eu possa refletir o pensamento deles. Então, eu volto à pergunta básica. Qual é a nossa essência? Qual é a nossa natureza? Qual é a natureza humana? Projetando que a humanidade sou eu. Projetando que tudo que eu sou capaz de ver no outro é aquilo que eu sou capaz de ver em mim. Então a humanidade sou eu, a humanidade me representa. Parece um pouco egocêntrico, né? Parece um pouco o homem no centro de tudo, mas na perspectiva de que nós temos... Vamos lá, vamos na Índia. Nós não tocamos de fato os objetos. A nossa experiência é toda dentro da nossa mente. Eu toco as imagens que eu tenho dos objetos. Quando eu olho para uma árvore, as palavras invadem a minha mente e eu não consigo ver a árvore, porque eu estou ligando ideias na árvore. Para que eu veja a árvore, eu preciso silenciar um pouco as ideias sobre ela e sentir, tocar, me plenificar com a árvore, com o banco, com a parede, com o ar-condicionado, com qualquer coisa, inclusive com o outro. Normalmente eu não vejo o outro, porque eu estou cheio de palavras, de conceitos, de preconceitos, de ideias sobre o outro, sobre a nossa relação. Então eu não toco ele, eu não percebo ele de verdade. E sobre nós também, normalmente nós estamos cheios de conceitos, de preconceitos, de ideias, que não nos permitem ver a nós mesmos. Nós estamos sempre vendo enfumaçado. A gente olha, na hora que começa a ver, a gente já começa a pensar e traz os padrões e coloca ali. Esse primeiro exercício é para que a gente tente avançar um pouco na compreensão da nossa essência. E eu vou dar uma percepção que um homem teve. Um homem teve. Deus é amor. Deus é amor.
não tem, não possui, é essência, é de ser, pleno. Não tem outra coisa, se Ele é pleno. Não tem outra coisa que Ele não seja, exceto amor. E esse mesmo ser mandou uma mensagem em várias civilizações, colocando que o Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Todas as criações revelam essa ideia, inclusive as chinesas, as persas, as hinduístas, revelam a criação como um reflexo, um pedaço, uma exteriorização da divindade. Todos os pensamentos. Isso é um reflexo do ser humano. Deus, em essência, se expressa a partir dessa essência. Para Ele, na experiência crística dele, a nossa natureza é amor. A nossa essência é amor. Nós somos feitos de amor porque somos emanação do Criador. Nós somos a ordem no caos. E não é a conclusão que nenhum de nós chega. Realmente nossa, é muito linear. Ela não tem uma perspectiva de abstrair. Então, toda vez que nós tentamos abstrair uma percepção, ela sempre nos conduz a uma análise, a uma comparação, a uma justificativa para que ela fique confortável e não tenha medo de se esvair. É uma ideia. As nossas concepções são lineares. Eu tento, na minha busca de quem sou, que sou um aspecto do amor em manifestação nesse plano. Perfeito. Sim, que eu me coloco. O que os Espíritos nos prometem com relação ao nosso futuro? Prometem, promessa. Estamos condenados à perfeição? Nós estamos Condenados. condenados. Palavra impressionante para esse destino. Que a felicidade é crer. Nós estamos condenados à perfeição. Essa é uma promessa. Estamos todos filhos pródigos de retorno à casa do Deus promete a Abraão, no simbolismo do Antigo Testamento, que a sua posteridade cobrirá a terra. Olha a promessa que foi feita para Abraão, uma descendência ampla. Uma descendência ampla. Qual é a nossa herança? Gamaliel fala para Paulo que, tendo meditado sobre os textos, que é o protótipo do Evangelho, sobre os textos de Mateus, tendo meditado sobre os textos de Mateus, ele chegou à conclusão que Jesus era a realização da promessa divina. Que Jesus era a terra prometida. Que Jesus era a herança do homem. Isso é para a gente ir fazendo uma bagunça dentro da nossa cabeça, para a gente ir conectando pontos, para construir ideias novas sobre quem é o nosso próximo, quem é o nosso assistido. Porque só é possível fazer diferente se eu mudar dentro de mim o jeito que eu me vejo. Porque em mudando o jeito que eu me vejo, eu mudo o jeito que eu trato quem eu vejo. Então, qual é a minha natureza? Qual é a minha essência? Uma essência de aprendiz, de transformação, de temporariedade. Porque aquele que se foca na análise do exterior, ele está focando na análise de algo que não é permanente, que é temporário. O que nós trazemos das nossas diversas vidas?
porque nós somos espíritos reencarnantes. Nós estamos aqui de passagem, temos ouvido isso, mas às vezes a gente não conecta com a nossa realidade. Hoje eu tenho uma personalidade, uma persona, e a persona vem do grego, aquelas encenações no teatro de personas, eram máscaras usadas. Hoje eu tenho uma máscara, hoje eu tenho um vestuário que expressa uma personalidade. Hoje eu estou agindo dentro de um contexto, de uma peça teatral, de um plano, porque quando você planeja, lá na espiritualidade, eu vou reencarnar e vou exercer o papel de pai destes indivíduos. Estes indivíduos têm estes problemas para resolver e eu vou apoiá-los nesses problemas, mas eu também quero modificar um pouco essas perspectivas deles. Eu tenho um papel de filho. Como filho, eu espero isso de meu pai, eu espero isso de minha mãe, de meus tios, de meus avós, e eu também pretendo tocar em tais sentimentos destas pessoas. E eu tenho um papel de esposo, e um papel de irmão, e um papel de trabalhador, e um papel de, vários papéis em que a nossa personalidade se adapta, e nós expressamos o que nós pensamos que o outro espera de nós, e é quase que um balé, coreografado antes dessa existência, porque nós nos preparamos, nós ensaiamos. No livro Memória de um Suicida, os artistas celestes descem dos planos maiores e materializam um ambiente tal que narra para nós Camilo, através da Ivone, e apoiado, revisado, validado por Leon Denis, que era uma realidade tão intensa que eles cometiam os erros e se sentiam como se estivessem reencarnados. Os detalhes, a flor no jardim, o perfume, os insetos, as cores, o céu, o entardecer, o amanhecer, tal a prodigiosa realidade que eles materializavam para que eles pudessem ensaiar aqueles momentos cruciais que eles passariam na sua existência. Personalidade fica muito clara. Nós ensaiamos e aqui nós vimos representar a peça na sua totalidade. Ver se nós conseguimos absorver a essência do personagem. Mas nós somos mais do que essa vida, do que estes objetivos temporários. E as pessoas que nós encontramos não são aquilo que nós vemos, porque aquilo é apenas uma representação, uma personalidade. Vamos voltar para o tema? Parece que a gente saiu do tema. Qual que é o tema? Doenças do corpo e da alma. Doenças do corpo e da alma. O que é saúde? O que é doença? Se eu passo diversas vidas tratando de modificar comportamentos, predileções, gostos, afinidades, ao longo de diversas vidas, será que um corpo atlético é saúde? Se a alma é vaidosa, se ela é narcisística, e ao longo dessas diversas vidas, a cada vida ela pede um corpo lindo, perfeito, maravilhoso, que expresse o seu sentimento de autoadoração, este corpo perfeito, ele é saúde ou ele é doença? Pode
Se nós não definimos para nós os conceitos, nós vivemos iludidos. Nós estamos na caverna e vemos apenas sombras. Nós precisamos sair para a luz, para ver os objetos que provocam as sombras. O que é doença? Se eu planejo nascer com uma doença degenerativa para ensinar algumas pessoas que temem a doença a não temerem a doença, para ensinar para essas pessoas a resistirem àquela depressão, aquele desânimo perante aquela prova difícil, essa doença, ela é uma doença da alma? Como pode uma alma equilibrada, expressar no corpo físico um desequilíbrio de uma vida? Porque uma doença degenerativa, eu tenho que provocar essa degeneração, esse encroamento do corpo, eu tenho que provocá-lo durante toda a vida. É dificílimo fazer uma doença dessa. Uma alma equilibrada, manifestar uma doença no corpo é um sinal de perfeita saúde. Pronto. Conseguimos fazer o que vocês sabem que a gente faz em todo ano que a gente se reúne. Baguncei tudo. Nem o Jerônimo resolveu. Baguncei tudo. Essa é a ideia. É solapar nossas certezas. É destruir o nosso porto seguro. Porque esse porto seguro, ele nos limita. Ele nos limita na atividade de socorro ao próximo, na identificação de suas necessidades, na identificação das nossas necessidades, porque sabemos que este espírito que está ali pode estar ali por minha causa, por causa da minha doença da alma, e ele ser um médico tratando a minha dificuldade de socorrer alguém, uma entidade querida que me ama demais, percebendo a minha dificuldade de aceitar socorrer o outro, por achar que o outro sempre está tentando enganar, ele vem naquela situação para que aquela ligação entre nós me leve até ele, eu o busco, eu sinto a sua falta, eu como alma preciso do alimento que é a presença da outra alma, que é a troca de energias da outra alma, e eu vou encontrá-lo, e ele está naquela situação e bebe, mas quem bebe é um desequilibrado, mas ele veio e bebe para que eu o veja, e aprenda no amor que eu sou capaz de expressar para ele, a expressar o amor para o outro, que é o meu inimigo, que eu não suporto, que eu não tolero, e que os dois estão sempre juntos, e eu vejo um, e o meu coração se enche de compaixão, e eu vejo o outro, e me dá arrepio, e aquele sentimento que está dentro de mim, que é diferente para os dois na mesma situação exterior, mostra que o problema não são as situações que eles vivem, mas o que eu trago dentro de mim. O que eu trago dentro de mim. Porque num eu já sou capaz de expressar o amor, no outro eu ainda não sou capaz de expressar o mesmo amor. E os dois não são espíritos que bebem, não são espíritos viciados. Eles assumiram a personalidade adequada para provocar os encontros e reencontros necessários para a cura da alma, deles e minha. O corpo é uma representação imperfeita da nossa realidade. O corpo é uma representação necessária, temporária, para que durante alguns momentos eu, espírito, abafado nas minhas percepções,
com sentimentos intensificados por esses momentos, pela repetição desses momentos, possa descobrir-me e provocar em mim as mudanças que eu já desejo, transformando-me naquilo que eu já sou porque eu quero ser, mas que eu ainda não consigo ver realizado, porque ainda não se transformou em hábito. Porque na nossa ilusão nós achamos que nós somos o que nós repetimos, não o que nós desejamos. Nós achamos que nós somos aquilo que já está automático, que a gente nem pensa. Nós não percebemos que o que define a alma é o querer. O que separa o espírito da matéria é a independência da sua vontade. Proposta do Kardec. Eu quero que a mesa faça algo e a mesa faz outra coisa. Eu faço uma pergunta e ela responde a outra coisa. Eu penso de um jeito e espero uma resposta, ela responde com outra resposta. Ela é uma vontade independente da minha. Faz um barulho na parede. Será que é espírito? Converse com o barulho. Se o barulho demonstrar independência de vontade, é um espírito. Se ele não demonstrar independência de vontade, pode não ser um espírito. Se eu falo, bata à direita, e ele bate, bata à esquerda, e ele bate, bata em cima, e ele bate, bata lá, ele bate, é um espírito. Agora se eu falar, bata à direita, ele bate em cima. Bata à direita, e ele bate em cima. Bata embaixo, e ele bate embaixo. Bata à direita, e ele bate à esquerda. Mulher. E aí eu pergunto para ele, por que você não bate onde eu peço? E ele me responde, porque eu não quero. Aí é espírito. Aí é espírito. Então nós começamos perguntando qual que é a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? E as nossas respostas não representam a nossa natureza, representam um pedaço da nossa personalidade que está em maior evidência nesse momento. Quando vocês se encontrarem com um morador de rua, lembrem-se, ele não é o que você está vendo. A natureza dele não é essa. A essência dele não é essa. Assim, ó, a natureza divina, a gente sabe que a essência é o amor. Nós sabemos, criaturas de Deus, a nossa essência é o amor. É o amor. Só que a gente ainda está em transformação. Não, nós já somos amor. Nós somos simples e ignorantes. Nós não somos maus. Nós somos simples e ignorantes. E aí nós estamos aprendendo uma série de coisas sobre o universo, que representa uma realidade para nós. Uma realidade criada para o nosso aprendizado. Então essa realidade que você está vendo aqui, isso aqui que nós estamos vivenciando agora, isso aqui não é o real. A vida na matéria não é a vida real, é a vida planejada para exercer um papel educativo para nós. Existem moradores que estão lá, que eles estão lá porque estão desempenhando um papel. Eles não são aquilo. E os outros moradores que estão lá também não são. Eles estão. E eles estão por diferentes causas. Algumas dessas causas são conflitos internos. Outras dessas causas são para que possam tocar outros corações, que num meandro de necessidades, junta um grupo de pessoas que precisam. Deixa eu fazer uma abordagem diferente. Nós vamos encontrar, no final dos 50 anos depois, creio eu, ou no começo do Ave Cristo, nós vamos encontrar um grupo de espíritos reunidos no plano espiritual. E os mentores
Ave Cristo. No início? No início. Eles estão lá no plano espiritual. E eles estão reunidos. E então os Espíritos dizem: vocês que já conquistaram o entendimento indispensável a poderem escolher com responsabilidade, podem escolher os papéis que exercerão nessa existência que se aproxima. E aí entra uma outra turma, tudo meio doido, assim, meio confuso, perdido, assustado com aquele brilho, com aquela luz, chorosos, cabisbaixos, envergonhados. Eles, por estarem ainda desequilibrados, não têm como escolher. Seus mentores exercerão a escolha por eles. Aí, o grupo dos que estão equilibrados se aproxima do grupo dos desequilibrados e escolhem, no final de 50 anos depois, e escolhem: essa vai ser minha filha. O espírito mais equilibrado escolhe o espírito menos equilibrado para trazer como filho. E aí eles vão formando os grupos, formando os casais, os pais e filhos. E aí eles vão pegar mais. Eu vou ser professor, eu vou ser padre, eu vou ser agricultor, eu vou ser comerciante, eu vou navegar. Papéis. Porque o grupo precisa, em materializando-se na Terra, de prover as necessidades da matéria. E nesse agrupamento, cada um com suas perspectivas e interações, eles vão se encontrar e se reencontrar. Um dos elementos dessa situação, séculos depois, vai traficar escravos. Não estava no planejamento dele, mas ele escolhe, porque qual que é a nossa natureza? Escolher, tomar decisões. Ele escolhe e faz afinidade com um grupo de espíritos violentos e entra numa situações que ele acaba sendo assassinado. Como o grupo dele está reencarnado e ele agora está desequilibrado, eles promovem para ele uma reencarnação imediata, rápida, portanto não planejada na mesma época anterior. E ele nasce com um defeito na perna, fruto das ações dele, e negro, não escravo, negro. E vai nascer onde? Vizinho da mulher que ele amava, que dessa vez vai adotá-lo como filho. Papéis, não natureza, não essência, papéis, só papéis, personas. Melhorou o entendimento? Cheguei de outro lado, com outra perspectiva, mas a essência acaba sendo a mesma. Quando eu estou olhando para o assistido, quem eu busco? Quem eu procuro? O que eu procuro? Eu procuro algo que é meu, algo que está em mim. Eu reajo a algo que é meu, algo que está em mim. E é por isso que Jesus, perante a multidão enfurecida, que queria seguir Moisés, mas desejava no seu íntimo uma oportunidade de se rebelar contra a injustiça que viam naquela ação, procuram Jesus. Porque se eles não quisessem se rebelar, eles não teriam procurado Jesus.
Isso escapa da nossa análise. Eles procuram Jesus. Eles sentem, eles querem uma oportunidade de fazer diferente. Jesus responde a essa demanda deles. Eles ouvem o que eles desejavam ouvir, vindo de Jesus, com autoridade delegada a Ele, por eles. O que devemos fazer é a pergunta. A lei manda, a lei determina, mas, e o que importa, o que vem depois, o que determinas tu? E Jesus não lhes dá uma lei exterior, Ele faz uma pergunta para jogar a todas aquelas pessoas para dentro de si mesmas. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É uma nova base de raciocínio, uma base interior. É um olhar-se para olhar o outro, é o ver-se para ver o outro, é o compreender-se para compreender a queda do outro. E cada um deles, os mais velhos primeiro, até os mais novos, todos largam suas pedras. Todos largam suas pedras. É uma nova concepção. Aquelas pessoas encontraram o que elas queriam, uma chance de perdoar a si mesmas. Elas foram encontrar o perdão de si mesmas no perdão ao outro, na relação com o outro. Porque eles estavam lá com as pedras. Quantas vezes eu senti que eu deveria ser apedrejado? Quantas vezes eu percebi que eu trazia o mal em mim? Que eu deveria ser punido, eu escapuli, eu consegui, as pessoas não viram, mas eu trago isso dentro de mim. Então, Jesus, o que dizes? Eu devo ser apedrejado pelos males que eu fiz? Moisés, na lei, diz que sim, mas Jesus, e o Senhor, o que o Senhor fala? Para mim, quem trazia as maiores culpas? Aqueles que erraram mais, que tinham mais tempo de vida. É só uma questão de tempo para acumular essas culpas. Então, na hora que nós vemos o outro adoecido fisicamente, o que nós estamos procurando nele? A saúde? O reequilíbrio? O que nós estamos procurando? As nossas perguntas definem os nossos desejos inconscientes, secretos, íntimos. As nossas agonias com relação à dificuldade do outro representam a revelação para nós mesmos das nossas necessidades. Então, encontrar o outro é encontrar a si mesmo. A doença do corpo não é, nesse estudo, nessa perspectiva, um reflexo da alma adoecida. Não. Memória de um suicida. Um banqueiro. E vocês me perdoem, porque eu nunca guardo o nome dele. Eu guardo o nome da Margaridinha, que é a filha dele. Um banqueiro. Depois de pegar dinheiro das pessoas, fazer investimentos e perder tudo, ele resolve se suicidar, porque ele não suportaria a vergonha que os filhos passariam, que a família passaria. Depois de muito sofrimento, quando ele começa o processo de recuperação, ele é impermeável a qualquer amparo, a qualquer conversa. Ele quer ver a família dele. O ponto focal, o núcleo dos seus pensamentos é a família dele.
eles tentam demovê-lo de todas as formas porque querem poupá-lo do sofrimento que sabem que o espera. Mas ele insiste, tanto que consegue a visita. Quando ele encontra a sua filha prostituída no cais, aquilo dói no seu coração de uma maneira intensa, profunda. Margarida era prostituta? Não era. O que nossos olhos veem? Um doente da alma? Ela não era. Ela não era. Tanto que com uma ação pequenina, ela muda por completo a vida. Por completo a vida dela. Nós não imaginamos, porque nós não temos as referências. Porque na nossa cabeça vem sempre que a pessoa está sofrendo porque fez aquilo anteriormente. E os princípios de educação desaparecem por completo dos nossos conceitos. Nós tomamos uma ideia que se aplica a alguns casos e transformamos numa regra absoluta para todos os casos. E não é verdade, não é verdadeiro. E se a Margarida é um espírito superior que, vendo as situações do pai, se propôs uma reencarnação em que estivesse sujeita a passar por uma dificuldade tal que tocasse o coração do pai? Essas hipóteses não entram nas nossas mentes. Nós não fazemos a concessão, nós não admitimos que a essência das almas é o amor. Que ali tem um espírito que tem no fundo um objetivo de amor para com aqueles que o cercam. Que o seu objetivo pode ser inclusive a nós que estamos no socorro dele. Livro Céu e Inferno tem um caso que impressiona Kardec, de alguém que reencarna e vai passando por uma doença intensa, fica no hospital, e quando ele é evocado, ele diz que o intuito dele era despertar no coração dos médicos, a confiança, a esperança. Ele nasce ali e ele diz rapidamente que aquilo era o fim de dívidas passadas, longínquas. Mas ele reencarna ali, naquela dor tremenda, para lecionar paciência. Alcione reencarna e vai exercer na casa do pai o papel de empregada doméstica, para poder socorrer o pai, a mãe, e o espírito menos adiantado que se reencarnava no grupo e que fazia parte do grupo. Está ali, no meio. Discreta, exercendo um papel. Quem era o espírito mais elevado? Era ela. Qual o papel que ela exerce? A de serva de todos. Quem é o Cristo disfarçado num carpinteiro? Quem é o Cristo disfarçado num carpinteiro? Quem é José? Quem é Maria? Quem é Pedro, um pescador? De imediato, conceitos vêm à nossa mente e nós nos esquecemos da essência. Da essência. A doutrina espírita trata de essência. Jesus trata de essência. Fechou? Eu sei que o tema não era esse, nessa perspectiva, porque nunca é. A expectativa sempre é diferente, mas nós sempre pegamos o tema e dobramos ele para sacudir as nossas mentes. Mas eu preparei um outro trechinho que eu gostaria de tratar com vocês. Livro Obreiros da Vida Eterna.
Zenóbia, a grande mentora, a mãe amorosa. Capítulo 8, permitam-me ler, treva e sofrimento. Eu vou ler alguns trechos. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio, contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Certos demais companheiros experimentavam análogas, iguais, semelhantes emoções. Porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo: os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente estes sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia, prisioneiros da rebeldia, à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se é para que lado? Para dentro. Retraem-se eles, revoltados, porque são prisioneiros da rebeldia, revoltados e endurecidos no mal. Alguma coisa que é endurecida, a natureza anterior dela era dura? Compreenderam a pergunta? Para endurecer é porque não era duro. Não era. Foi ficando. Endureceram, mas não são. A essência. Raramente, atentem, raramente, alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. É necessário uma profunda compreensão sobre a natureza humana para insistir num trabalho com espíritos endurecidos no mal, com espíritos rebeldes. Se você não ver a essência, você não tem forças para lidar com esse trabalho. Porque o maior desafio quando você se atira nas lides do Cristo é o tempo de cada um. É o quando, não é se, é quando. Jesus, conversando com Públio, no livro Há 2000 anos, diz para ele: está em você me seguir agora, ou no decorrer dos milênios. Minuto precioso na sua vida, minuto precioso. Mas a decisão, porque a nossa natureza, a nossa essência é querer, é desejar, é escolher, e isto os Espíritos não tiram de nós, porque é uma construção divina, intocável,
raramente nos atendem. Por que ela insiste? A irmã Zenóbia prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Nós não temos a capacidade de lidar com a imposição do sofrimento na medida e no momento adequado. Só esferas crísticas são capazes de determinar tal proceder. A nossa única ferramenta tem que ser a da irmã Zenóbia, a paciência amorosa, na confiança da intervenção divina. Intervenção divina, a providência. Nós não estamos desamparados. Não acontece um sofrimento sem que Deus saiba e permita e acompanhe. E este sofrimento tem sua razão de ser. Às vezes, olhamos para nós e pensamos, é uma punição. Cuidado, perguntaram para Jesus, este cego que aqui passa, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responderá, quebrando a nossa perna a nível de entendimento, nem ele, nem os pais pecaram. Ele nasceu assim, para que eu pudesse realizar as obras de meu Pai. Um espírito superior que reencarna desde a infância cego para ser curado, para que Jesus pudesse curar alguém que estivesse no ponto de ser curado. A espiritualidade manda para desempenhar papéis ao lado do Cristo, espíritos superiores em regime de sofrimento, de lepra, de paralisia, de cegueira, para que nenhuma pessoa que não pudesse ser curada, fosse curada. Daqueles que eram legitimamente doentes e que estavam reencarnados e que escolheram seguir a Jesus, Ele também os curou. Mas para o plano divino, Ele não veio dependente de encontrar alguém que estivesse no ponto. Compreendem? Não podia depender. Quando Kardec pergunta, e se eu não aceitasse a obra que me foi confiada? Outros estão reencarnados neste momento e prontos para assumir a tarefa, se você não quiser. Entendemos a perspectiva? Então, quando nós estamos lá, pode ser que nós encontremos espíritos que estejam endurecidos no mal, mas eles estão endurecidos. Eles não são maus na essência. Mas como despertá-los? Não é tarefa nossa. A nossa tarefa é ir às ovelhas desgarradas da casa de Israel. É ir àqueles que foram escolhidos. Pai, aqueles que me confiastes. Não foi eu quem escolhi, foi o Senhor que me trouxestes eles. Eu cuidarei. Compreende? Porque nós temos uma angústia. Nós queríamos mudar aquela realidade, em definitivo, num passe de mágica. E nós estamos confundindo a encenação com a realidade. Às vezes a gente quer tirar alguém que é quem protege os outros, que é quem demonstra simpatia
para aqueles que se aproximam, porque os outros não se permitem serem socorridos, mas ele demonstra, e ali depois, como um deles, se fazendo igual a eles. Quem se fez igual a nós? Jesus. Se faz igual a eles, para que eles não se sintam humilhados, para que eles não se sintam ofendidos, mas para que eles estejam socorridos. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam é: por que onde há um morador de rua, há cães? Sempre há cães, fiéis, amigos, porque os Espíritos nos esclarecem que no fundo do coração mais rebelde há amor. Há pessoas que se derramam de amor por coisas, por plantas, por animais, porque temem a humanidade. Se eu muito errei e acho que as pessoas vão me apedrejar, e eu temo enfrentar o apedrejamento, eu posso me esconder das pessoas, me esconder num lugar que as pessoas não vão, que as pessoas não gostam, temem, só para estar escondido. Mas eu já estou em redenção, já estou amparado. Existem espíritos como a irmã Zenóbia, visitando frequentemente as trevas e convidando-nos, e às vezes até tentam nos impor o bem, mas a nossa reação é fugir assustadiços, porque o bem é sair para a luz, e sair para a luz é ver a nós mesmos. Os Espíritos nos dizem que a maior surpresa do homem é que, ao desencarnar, a primeira coisa que ele encontra é a si mesmo. E muitos fogem assustados do que vem. Dúvidas? É a essência. É a essência. A reencarnação é uma estrutura para isso. É uma bênção, porque é uma oportunidade, porque nós já estamos com essa busca, com essa vontade de conhecimento mesmo. O termo que Jesus usa para isso é fome ou sede. A mulher à beira do poço, eu tenho sede, dá-me de beber, dá-me dessa água para que eu não tenha que voltar ao poço. Porque a gente chega num momento de insatisfação tão grande do ego, né, que nada satisfaz, e esse vazio continua. Os Espíritos nos dizem que a gente só muda quando a gente cansa do mal, que o sofrimento é uma quantidade de desgosto necessária a fazer nos cansar ou nos desgostar daquilo que nós gostamos. Não é a nossa essência, cuidado, nós estamos rebelados. Achei que, assim, ficou claro para a gente a perspectiva que você tentou nos mostrar, de que aquilo que a gente está vendo não é a essência, né? Não é a realidade. Chega aquela situação. E assim, mesmo se a gente olhar só do ponto de vista material, faz todo sentido, porque, por exemplo, tem pessoas que estão ali que passam uma semana na rua, tem pessoas que passam um ano, né? E depois vão para uma casa, se recuperam, mudam e tocam a vida. Tem pessoas que estão ali, a gente já encontrou engenheiros, a gente já encontrou professores universitários, entendeu? A gente já encontrou pessoas assim, a gente vê que qualquer um está sujeito a uma situação daquela, né? E a gente sabe também que assim, muitas pessoas
não tanto quanto a gente gostaria, mas se recupera, né? Vão para outras casas, às vezes até alugam uma casa e conseguem ajustar a vida. Então a gente, eu acho que a gente tentar tirar esse preconceito, né? E ver que aquela pessoa que está ali é uma pessoa igualzinha a gente, né? Que está passando momentaneamente por uma dificuldade, ou por uma doença, ou por uma revolta. Eu acho que é muito importante, porque a nossa abordagem vai ser diferente, né? A forma como a gente vai conversar com a pessoa, assim, talvez uma proposta de consolo, né, ou de ajuda é diferente, né? A gente não, e isso também faz com que a pessoa também vá se abrir melhor, porque essa perspectiva nossa, né, aliás, essa perspectiva proposta, né, em não se mostrar melhor do que o outro, mas reconhecer efetivamente que ela está passando por um momento difícil e que do ponto de vista espiritual pode efetivamente ser um espírito muito melhor, muito mais avançado, né? E pode ser um espírito endurecido, por isso que eu trouxe as duas abordagens. Então faz todo sentido. Acho que foi interessante, né? Quebra essa ideia de que se está passando por uma doença, vamos dizer assim, é porque está colhendo algo inadequado que plantou no passado. A gente julga. A gente julga muito. Manuel, esses 5 anos que eu faço parte do chá, eu já tive várias fases, né? No início eu chorava muito de compaixão mesmo, do sentimento que eles falavam com a gente, ressoavam com a gente. E é tão interessante que a gente começa a perceber que essa condição que eles estão, o olhar, eu acho que para mim ficou muito importante não levar a minha verdade para eles. Não interessa a minha verdade para eles. Na verdade interessa, tá? Assim, não, eu me impor a minha verdade. Perfeito. Você entendeu? E o ouvir, e a forma como eles chegam para nós, e às vezes, muitas das vezes, eu já fui em grupos que queriam dar o alimento, o material, e eles falam, não, faz uma oração. Então, quando eles pedem isso por mim, isso me toca tão fundo, que eu falo assim, gente, ele não quer comer, ele quer a fome que Sim. nós também temos. Sim. Isso, e acho que a gente fica numa sintonia, é muito intenso. Seu Zé Gonzaga fazia visita a famílias. E ele fazia questão de levar um dinheirinho para que as pessoas pudessem comprar o que quisessem. Era um dinheirinho mesmo. Hoje seria o equivalente a R$10, R$20, R$5. E algumas pessoas de vez em quando falavam assim, o senhor sabe que ela usa esse dinheiro para comprar cigarro? E ele respondia assim, é tão difícil resistir a um vício. É tão difícil resistir a um vício. E ele levava o dinheirinho para que a pessoa pudesse comprar um cigarrinho dela. Mas você não está alimentando a coisa errada? Percebem os conceitos? Se eu pensar na personalidade, eu posso estar fazendo uma coisa errada. Se eu pensar que aquele é um espírito que por si só é independente e que a sua natureza é de escolher, e obviamente as leis o responsabilizam pelas suas escolhas, é a escolha dele. Ele escolheu aquela situação, ele agiu, ele se colocou nessa situação. Isso muda muito, porque no lugar de esperar levar a pessoa para X, eu passo simplesmente a amá-la. Não para sempre, mas amá-la naquele momento que ela está próxima de mim. Pensem em quantas pessoas Jesus só encontrou de passagem. Jesus está passando com a multidão e a pessoa não sabe quem ele é. Vê a multidão, Jesus olha para ele e sorri. E a pessoa que antes estava preocupada, lembra daquele sorriso, daquele olhar, se enche de alegria e segue a vida. Foi só um roçar, foi só um toque. Nós precisamos
desse contato com as pessoas. E se nós diminuirmos a nossa pretensão, nós seremos mais próximos. Nós conseguiremos um maior contato, não para transformá-los, mas para expor a minha verdade, para expor que há um outro caminho. Jesus veio não para nos torcer, mas para nos mostrar que há um caminho, que há uma porta diferente daquela que eles estavam acostumados. Há uma alternativa, há um mundo diferente. Aqueles que estavam com as pedras não tinham alternativa. Nasceram sob a lei de Moisés, cresceram sob a educação de Moisés e não conseguiam, mas precisavam de uma alternativa. Jesus, num contato, transforma a vida deles, porque apresenta uma nova possibilidade de entendimento da realidade. Então importa muito que eu não seja falso, que eu também tenha minha cara feia, que eu também tenha os meus desequilíbrios, que eu seja eu, porque quando eu sou hipócrita, o que a pessoa recebe é a hipocrisia. Porque nós vivemos desses contatos, nós sabemos quando a pessoa está mentindo. É uma criança que ouve seu pai falar assim: eu vou te levar no cinema, e sabe que o pai não vai levar, ele sabe que é mentira, e dói na hora que ele vê o pai mentir. Eu queria confiar no meu pai, queria que o que ele fala, ele fizesse. Ah, como eu gostaria. Um toque, um contato. A gente acha que é uma coisa e é outra muito diferente. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É sempre muito esclarecedor para mim, é sempre muito instrutivo, eu aprendo muito enquanto eu estou aqui. E que vocês guardem, que foi uma coisa que eu tive que aprender com as palestras. Eu não sou bom, eu estudo, eu trago o que eu ouvi de outras bocas que viveram. E isso é desafiante, porque quando eu me cobro, a distância entre o que eu faço e o que eu vejo como ideal é muito grande. É muito grande. Mas eu aprendi a caminhar nos meus passos, dentro das minhas possibilidades, para continuar na minha tarefa. Porque se eu caminhar nos meus passos, dentro do que eu sou capaz de fazer, eu não deixarei de fazer o que eu já sou capaz de fazer. Mas se eu me iludir, achando que tem que ser meu para eu poder passar para o outro, eu não tenho nada, então eu tenho que parar de trabalhar, aí eu paro de caminhar. Essa é a primeira das dificuldades. E a segunda é falar a mesma coisa centenas de vezes. Eu chego num grupo, faço uma palestra, no mês que vem, eu olho nos olhos das pessoas e pergunto: o que nós conversamos no mês passado? Hein? E você pensa, os frutos? Não tinha que ter frutos? Será que a semente não é boa? Mas a semente não é minha. Então essa é outra coisa que eu aprendi. Um é o que planta, outro é o que cega, é o que colhe. Um é o que planta. Quem dá a frutificação é Deus. Nós somos só semeadores. Quando nós estamos lá, nas nossas visitas, levando o chá, as palavras não são nossas, mas a presença, com todo o nosso sentimento bom e ruim, com tudo que nós somos, porque nós só conseguimos ser isso até agora, é o melhor que nós podemos dar para eles. E é o que importa. Não importa tirá-los de lá, não importa modificar as suas vidas, não importa o futuro, porque Deus é que está no leme. Não há sofrimento que a providência divina não esteja cuidando, balsamizando. Eu vou passar por essa vida, sei lá quando eu voltarei,
Mas eu sei que Deus fará a frutificação quando aquele espírito escolher. Não é problema dos trabalhadores. O problema dos trabalhadores é fazer a visita, é ir em busca, é levar o melhor de si mesmo que sejam corações endurecidos. Mesmo que sejam. Porque depois vocês leiam no Obreiros da Vida Eterna o que acontecerá com os espíritos, alguns dos espíritos que receberam essa conclamação da irmã Zenobra. Vale a pena como grupo vocês lerem. Vale a pena. Porque sementes frutificaram. Não só o sofrimento, mas aquelas diversas vezes que eles foram visitados e as pessoas falaram aparentemente em vão sobre a prece, sobre a esperança, sobre a caridade. Parecia ser infrutífero, mas chega um momento em que a combinação de tudo que foi feito faz germinar aquela beleza de planta. Obrigadão.